E aí, se você fizer igual a maioria dos investidores, você não vai ganhar dinheiro nem investindo com o melhor gestor do mundo. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre um tipo específico de investidor. Aquele investidor que não consegue ficar quieto. Aquele investidor que quando olha um fundo caindo pelo primeiro, segundo, terceiro mês, já quer tirar todo o dinheiro. Que se o fundo não bate o benchmark em 100% dos meses, também já fica infeliz, já começa a reclamar do gestor e quer tirar o dinheiro sempre nos piores momentos. É aquele investidor que eu costumo chamar de trader de fundos. Ele está sempre pulando de galho em galho. Uma hora ele está no fundo A, depois ele vai para o fundo B, depois ele volta para o A de novo, porque ele acha que o fundo mudou e agora alguma coisa vai fazer ele começar a ganhar dinheiro. E no final, ele está sempre mesmo perdendo dinheiro. Espero que você não seja essa pessoa, mas acompanhe o vídeo de hoje porque vai ter muita dica e muita informação muito relevante de como o mercado se movimenta com essas coisas e como você deve fazer para investir melhor o seu dinheiro, principalmente se você gostar de investir em fundos, como a gente aqui na Mais Retorno. Olá, eu sou Felipe Medeiros, economista e fundador da Mais Retorno, e seja aqui muito bem-vindo ao canal que vai te ensinar a investir de verdade sem financeiros, falando sempre direto ao ponto e trazendo características práticas aí. Quem acompanha já o canal sabe que a gente sempre traz teoria aplicada, não é só ficar no que seria ser, né? A gente traz aí como que funciona o mercado na realidade. Mas, como eu já estava te dizendo aqui na introdução desse vídeo, hoje eu quero falar em específico sobre aquele tal do trader de fundos, aquele investidor que não consegue ficar quieto, que está sempre olhando retorno passado para tomar decisão agora, né? Ah, como é que o fundo está rendendo bem? Então vou colocar dinheiro. Está rendendo mal? Então já vou tirar meu dinheiro. E nunca para quieto. Ele quer que o gestor renda 100% do tempo, porque ele não pode cometer um deslize, né? E pessoal, convenhamos, esse tipo de coisa não existe. Não tem nenhum investidor que nunca erra e todo gestor ele vai também errar várias vezes. Um bom gestor ele não vai ser perfeito e só acertar. Ele vai tentar, na média, pelo menos acertar um pouquinho mais do que erra. Mas ele vai errar um monte e não vai passar 1, 2 dias perdendo dinheiro. Ele pode passar meses perdendo dinheiro. Ele pode passar mais de ano perdendo dinheiro. E mesmo assim, continuar sendo um bom gestor. E você quer ver, hoje eu quero mostrar na prática, como que isso acontece de investidores que podem investir nos melhores fundos do mundo e mesmo assim ele não consegue ganhar dinheiro por conta dessa atitude? Então a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui para provar é como esse movimento, que a gente chama de um movimento conhecido no mercado financeiro, né? Movimento de manada acontece, ele é tão importante que você consegue ver essa movimentação nos números da indústria como um todo. Você consegue ver o que acontece em todos os fundos, a captação de mercado se movimenta por conta desse tipo de atitude. Dá só uma olhada nesses gráficos que estão aparecendo agora aí na tela. Olha só que interessante. Nesse primeiro gráfico aqui que você está olhando, né, cada corzinha representa um tipo de fundo. Então, preto é ações, laranja multimercado e assim por diante, né? E a última ali, esse primeiro gráfico que você está vendo representa o ano de 2019, o ano que veio logo antes da pandemia, né? Então você vê o que está acontecendo, que maravilha, né? Todo investidor entrando loucamente, querendo ações, querendo multimercado, principalmente os multimercados que vão ter aqui, se a gente abrisse isso, né? Ia ver aqueles bem correlacionados com ações. Então fundos long biased, esse tipo de fundo aí que está classificado como multimercado para ter flexibilidade na gestão, mas a gente sabe que no final investe em ações, né? Então esses fundos estavam bombando. E a única coisa de renda fixa que vendia ali era tipo o FDIC, né? Então é renda fixa, mas bem mais arriscada para dar uma taxa que compense. Era mais com os juros caindo, né? E a renda fixa, por outro lado, despencando. Ninguém mais queria ver renda fixa na frente. Acabou, virou perda fixa, renda fixa morreu. Vocês ouviram um monte de coisa dessa no mercado, né? Pois bem, agora olha o que aconteceu no ano seguinte. Então agora a gente está olhando 2020, né? Então, de novo, a gente teve lá ações um pouquinho mais fraco, porque, né, 2020 deu aquela chacoalhada, muita gente ficou com um pouquinho de medo, né? Fundos de ações caindo ali mais de 50% em alguns casos, né? A gente sabe o que aconteceu. Então, fundos de ações ficou um pouquinho mais fraco, mais multimercado, de novo, long biased, né? Os fundos que são de ações, né, que conseguiram aproveitar bem a recuperação depois da pandemia, mas seguraram um pouco mais a bronca no meio da pandemia, quer dizer, no meio da pandemia a gente está até agora, né? Mas no meio do choque principal ali, em abril, maio e tal, os long biased seguraram bem, então multimercados foram bem pra caramba. E renda fixa continua ali, coitadinha, ninguém quer saber de renda fixa, que tristeza, né? E continua o mercado todo se movendo, indo atrás do quê? Do retorno passado, né? Olhando que ações subiram, então vão investir em ações. Agora olha só o que aconteceu esse ano, 2021. Olha, eu quase não preciso narrar esse gráfico, né? Mas eu vou dizer aqui só para mostrar como que isso aqui é impressionante. Aqui a gente está olhando até o dia 26 de outubro, tá? Quando eu comecei a juntar material para esse vídeo. Então eu já até provavelmente mexi um pouquinho mais e a coisa está ainda mais feia para ações, que ainda tem alguma captaçãozinha pequenininha, mas provavelmente na hora que chegar esse vídeo para você, é capaz até que a captação em ações esteja negativa, ou seja, as pessoas estão tirando dinheiro de ações e colocando onde? Em renda fixa. Olha o tanto que
explodiu a renda fixa. Mas pode argumentar, mas pô, Felipe, que naquela época a gente tinha uma renda fixa no meio da pandemia, né, chegou 2% de taxa Selic, né? E agora a taxa está subindo, provavelmente a gente deve terminar o ciclo aí com 11%, tudo bem, tem todos esses argumentos. Mas olha como o mercado se movimentou fortemente, né? Indo atrás do que estava quente no momento. Então, antes, todo o dinheiro do mundo eu tenho que colocar em ações, porque ações estão subindo. Aí dá esse problemão que está dando em 2021. A bolsa está horrível aqui no Brasil, né? Porque no resto do mundo a gente sabe que a bolsa lá está voando, né? Mas a bolsa vai um pouquinho mal. Vou tirar todo o meu dinheiro de ações, né? A gente está vendo que está tendo resgates na parte de ações, para colocar tudo em renda fixa, porque agora só a renda fixa presta, ações não prestam mais. Então é justamente esse movimento de manada de ir atrás, ou ir atrás da curva de juros, ou ir atrás do Ibovespa, e acabar sempre correndo atrás e nunca se antecipar, nunca estar à frente do que vai acontecer com o mercado. Claro que a gente não consegue adivinhar, mas numa carteira bem montada, diversificada, como a gente sempre fala aqui, você vai estar preparado para qualquer mercado. O mercado que a bolsa vai subir ou o mercado que a bolsa vai cair. E aqui você está vendo como as pessoas, em conjunto, a indústria toda se move indo atrás do resto do mercado. Olha, se você ainda não ficou impressionado com esse número, eu vou trazer mais coisas. Primeiro eu quero dizer assim que, para quem já chega com aquela síndrome de vira-lata, né? Aquela coisa, brasileiro não tem educação financeira, por isso faz essas coisas. Tudo bem, a gente tem que evoluir muito mesmo a educação financeira aqui no Brasil e por isso que a gente faz esse trabalho aqui na Mais Retorno. Mas isso não é exclusividade nossa, acredite se quiser, mesmo nos Estados Unidos, onde a gente sabe que mercado de capitais é uma coisa muito mais desenvolvida, as pessoas estão mais habituadas com esse tipo de coisa, mesmo com bolsa de valores e todas as oscilações que esse tipo de investimento trazem, né? Lá eles se comportam do mesmo jeito. Quer uma prova? Então a Fidelity, que é a XP lá dos Estados Unidos, tipo isso, né? Mas é uma empresa gigantesca de investimentos lá nos Estados Unidos, ela também fez um estudo muito interessante. Tem um fundo chamado Magellan, que foi gerido por um dos, talvez, se não o maior, mas um dos maiores gestores de todos os tempos de ações, chamado Peter Lynch. É muito provável que você já tenha ouvido falar desse cara aí, tem até perfil zoeiro brasileiro falando sobre ele, né, com o nome dele e tudo mais. Então você já deve ter ouvido falar dele, ele é bem famoso. E esse cara conseguiu um resultado astronômico, assim, muito bom, principalmente olhando o mercado americano, que é difícil você conseguir bater, por exemplo, o S&P, né? De 1977 até 1990, ele conseguiu um retorno médio, tá? Médio de 29% ao ano. É um retorno, assim, muito bom para um fundo de investimentos, tá? Só que se você olha esse retorno, você fala, pô, maravilha, que sorte de quem investiu com esse cara, né? Como eu gostaria de ter um gestor desse aqui no Brasil e tal. Até tem gestor que faz um trabalho muito bom aqui também, tá? Não é desmerecendo os brasileiros. Mas lá para os Estados Unidos esse número foi fantástico e você fala, pô, eu queria ter posto meu dinheiro lá. Mas sabe o que aconteceu quando o Fidelity começou a olhar o que aconteceu com o retorno dos cotistas do fundo e não o retorno do fundo em si? Pois é, você não vai acreditar, mas os cotistas perderam dinheiro no fundo. Não é que os cotistas eles ganharam um pouquinho menos, não é que os cotistas eles fizeram alguma movimentação que não deu muito certo, eles na média perderam dinheiro num dos maiores e melhores fundos da história. E a justificativa, segundo o Fidelity, é justamente porque quando o fundo estava indo bem e apresentando um retorno ali dos últimos meses maravilhoso, aí vinha aquela enxurrada de cotista. Pô, esse cara aqui sabe fazer dinheiro. E colocava lá, comprava cotas do fundo do Peter Lynch. E assim que o fundo começava a ter um drawdown, tomava um mês de prejuízo, 2, 3, se passava 6 meses no negativo, todo mundo saía correndo. Esse cara perdeu a mão, ele não sabe mais fazer gestão de investimentos, esse Peter Lynch é horroroso como gestor. E tirava o dinheiro logo na baixa. E aí vinha de novo um bom momento, o fundo começava a recuperar tanto as perdas, mas ia além, e quando chegava mostrando um bom resultado, vinha todo mundo de novo. Isso se repetiu ao longo de todo esse período aí que o Peter Lynch foi gestor desse fundo. Agora, se você ainda não está convencido nem com os dados da indústria brasileira, nem com essa, vamos colocar aqui, história, né? Foi um estudo mesmo do Fidelity, mas como eu não trouxe aqui o estudo bonitinho, né? Você não está muito confiante em relação de que isso realmente acontece aqui no Brasil, então vamos olhar dados de fundos brasileiros e, pessoal, é sério, eu acho isso aqui muito divertido, embora trágico, tá? Vem aqui comigo dar uma olhadinha nesses fundos. Bom, esse aqui é o primeiro fundo que eu quero mostrar, porque eu acho sempre curioso o que acontece com esse tipo de fundo aqui, ó. Você está nessa ferramenta maravilhosa, tá? Se você não notou, Mais Retorno, nossa ferramenta de análise de fundos. E tá aqui, ó. Esse aqui é um fundo de inflação. Por que esses fundos são curiosos? Porque esses fundos, eles acabam indo muito bem, principalmente LP aqui, que é longo prazo, tá?
são os títulos de longo prazo, eles acabam sofrendo mais da influência do movimento dos juros. Então os fundos de inflação acaba acontecendo isso. Quando os juros estão em queda, eles acabam rendendo muito por conta da marcação a mercado. Não cabe explicar muito aqui nesse vídeo, quem acompanha mais retorno já sabe, tá? Mas tem conteúdos aqui explicando sobre marcação a mercado. O importante é, eles acabam rendendo muito quando caem os juros e são prejudicados quando os juros sobem. E a mesma coisa que acontece ao longo do tempo aqui no Brasil, né? Cai juros, né, para acelerar a economia, depois sobe para frear a inflação, que a gente sempre tem inflação no Brasil, né? Sabe como é que é? E esses fundos sofrem disso. E conforme vai tendo essas movimentações de mercado, acontece a manada do investidor. Então olha só que interessante, ó. Como eu estava falando, 2013, para quem não lembra, é a época lá que, né, no governo Dilma ainda, ela baixou bastante os juros, chegou lá a 7 e pouquinho, né? Então baixou os juros, subiu muito o preço dos títulos, né? A marcação a mercado desse tipo de fundo foi lá em cima. E aí começou a ter inflação, um período depois começou a cair o retorno desses fundos, né? Porque teve que subir juros e olha o que aconteceu com o retorno dele, voltou aqui para perto do CDI. Então teve um retorno muito bom, começou a chamar muitos investidores e depois saiu. E aqui no começo a mesma coisa, né? Foi subindo o retorno, os investidores olhando a janela, né? Olhando o retrovisor, entrando, e aí depois o fundo começou a ter problemas e a galera sai correndo. Duvida? Então vamos olhar aqui, ó, 2013, né? E agora mais para 2020, 2021. Vamos olhar como que evoluiu os investidores desse fundo ao longo do tempo. Então olha aqui que curioso, ó, justo aqui em 2012, 2013, tá vendo? Ó, subiu um monte de investidor vindo atrás do retorno histórico e saiu correndo logo depois que teve problema. E aqui a mesma coisa aconteceu, ó, subindo um monte aqui antes da pandemia, aí veio a pandemia e depois começou todo mundo a sair correndo de novo. Então, o que essa galera fez, né? Comprou quando o fundo estava com a cota lá em cima, que eu mostrei para vocês, e começou a sair quando a cota estava lá embaixo. Aí a cota mostrou retorno de novo. Começaram a comprar quando a cota estava lá em cima e saíram correndo agora que a cota está um pouco... Nem está lá embaixo, mas não está indo muito mais bem, né? Porque os juros estão subindo e tudo mais. Então, essa aqui é a primeira prova. Vamos para a segunda aqui, que eu vou mostrar 3 cases bem interessantes. Aqui o segundo que eu quero pegar é o Sparta Debêntures Incentivados. E aqui até um adendo, tá, pessoal? Não importa aqui as gestoras tanto, tá? Eu tô pegando mais os tipos de fundos, né? Porque eu sei que esses tipos de fundos... Eu sei o que aconteceu no mercado, estou acompanhando o mercado há algum tempo, né? Por mais de 10 anos, e eu sei o que acontece com esse tipo de fundo, com as variações do mercado. Então, um fundo que sofreu bastante nos últimos anos foi o mercado de debêntures incentivadas, né? Fundos de debêntures incentivadas por conta da marcação ao mercado, né? Então, a gente teve aqui, ó, você olha a mesma coisa, ó, que em 2019 estava bombando esse tipo de fundo, né? Rendendo bem mais o CDI, ainda isento de imposto, né? E aí teve algum problema aqui de liquidez e depois teve problema de pandemia que massacrou esses fundos, né? Porque, enfim, a galera sai correndo, é um fundo que tem muita liquidez, né? Na hora de resgate, e os gestores têm que vender a preço barato. Mas depois o mercado se normaliza e você vê que no final o fundo continua rendendo muito acima do CDI, né? E de forma isenta de imposto, né? Mas o que vocês acham que aconteceu com os investidores? Então vamos ver, né? Você provavelmente já sabe. Então é um tipo de fundo que bombou, né? Então explodiu aqui de cotização, foi para 12 mil, né? E aí o fundo foi tendo aqueles seus problemas e caiu um monte, ó, acelerou bastante a queda, principalmente aqui, tá vendo? Porque esses fundos aqui são uma porcaria agora, né? E aí saiu, todo mundo saiu quando o fundo não estava muito bem. Aí agora, como a gente viu, o fundo começou a recuperar bem, tá dando um retorno bem interessante mais recentemente, e a galera vem chegando onde? Atrás do retorno recente, né? Vai ter um problema ali na frente? Não sei, né? Os juros estão subindo, pode ter marcação ao mercado, pode ter ou pode não ter. Mas a galera tá chegando de novo, correndo atrás do retrovisor. Tá? E vamos ver aqui o último fundo, que eu acho mais interessante de todos. Aqui mais um fundo da Sparta, de novo, hein? Não tô pegando no pé deles, não. Eu acho a Sparta uma baita gestora, pessoal, muito gente boa, mas é porque são produtos aqui que eu conheço e que eu acompanhei um pouquinho a evolução. E o Sparta Cíclico, ele é um fundo de alta volatilidade mesmo, ele tem esse propósito de investir, né, dessa forma aqui. E quando a gente olha para esse gráfico, a gente já imagina também o que pode ter acontecido com os investidores desse fundo, né? Então no começo aqui ele teve um retorno astronômico aqui, olha o que aconteceu, né? E o investidor sempre vem correndo atrás de retorno astronômico. Teve um período aqui bem difícil, ó, passou aqui alguns anos, ó, de 11 até 14, meio que andando de lado, perdendo um pouco de dinheiro, depois recuperou bem, em 15, 16, caiu de novo e agora está se recuperando de novo. Enfim, ele passou por seus altos e baixos, nada fora do esperado para o propósito desse fundo, mas é claro que o investidor que não fez uma boa análise, não sabia onde estava se metendo, não tomou essa decisão baseada nisso, né? Tomou baseada em quê? Você já sabe, né? Então em retorno histórico. E olha essa montanha russa, né? Então teve aquele retorno maravilhoso, os caras vieram correndo, ó, entraram, não faziam ideia do porquê, mas entraram no fundo. Aí veio aquele período um pouquinho mais difícil, aí sai todo mundo correndo, esse fundo não presta
mais, o fundo não dá dinheiro. Aí, pô, o fundo começa a desempenhar bem. Então vem todo mundo correndo de novo, esse fundo agora de novo é bom, é maravilhoso e tal, entra todo mundo, né? Aí passa mais um períodozinho de dificuldade, sai todo mundo correndo, e aquela mesma coisa de novo. E o que está acontecendo agora mais recentemente? O fundo está mostrando o resultado de novo e vem todo mundo correndo atrás do retorno do fundo. Olha isso aqui, se não é, apesar de trágico, muito cômico. Eu não preciso dizer, né? O pessoal está entrando quando o fundo já deu o retorno, né? Então entrando com a cota lá em cima e saindo correndo no momento de drawdown que esse fundo vai apresentar, é inevitável, né? Aí quando o fundo começar a dar retorno de novo, ele vai perder toda essa recuperação e vai entrar lá no topo de novo. É o famoso comprar na alta e vender na baixa. A fórmula mais exata, mais precisa de se perder dinheiro. Bom, você viu então que realmente a maioria dos cotistas, a maioria dos investidores se comporta aí como esse trader de fundo, sempre entrando e saindo nos piores momentos possíveis, porque né, ele quer tentar achar a hora certa de que vai só pegar os ganhos do fundo, não quer ficar nunca no período de drawdown. E o problema disso é justamente esse, né? A gente não vai saber quando que o gestor vai tomar boas decisões ou quando ele vai parar de tomar boas decisões. Se a gente confiou que aquele gestor sabe fazer uma boa gestão, sabe tomar boas decisões no nosso lugar, que é para isso que a gente está pagando ele, a gente tem que dar tempo para esse gestor poder fazer o trabalho dele. E no final, a gente fala bastante aqui na Mais Retorno, é bem provável que você também saiba que, pô, tem período de drawdown, que a gente sabe que o gestor não vai todo ano ganhar dinheiro, pode ter ano que ele não vai bater o benchmark, ou pode ter ano que ele vai ter retorno negativo mesmo, pior que o benchmark. Mas se ele é um bom gestor e a gente ficar lá com um período razoável, vai pegar lá fundos multimercado pelo menos uns 3 anos, fundos de ações pelo menos uns 5 anos, tá? A gente vai ver o trabalho desse gestor dar fruto, claro, desde que a gente escolher bons gestores, que é papo para outros vídeos e que a gente já falou aqui na Mais Retorno, tá? Mas o ponto é, você tem que dar tempo ao tempo para fazer o seu dinheiro render de acordo com a gestão de longo prazo desses gestores, né? E a gente sabe disso, mas por que mesmo assim a gente toma essas decisões tão erradas? Bom, aí é o fato de que nós não somos uma máquina, né? Nós não somos robôs. A gente sabe muito bem que o nosso cérebro é cheio de tentar nos pregar pecinhas, né? Porque as nossas emoções nos fazem tomar decisões desesperadas em momentos desesperadores, né? Seja, né, no caso de momentos de medo, ou também seja até por um pouco de ganância. Pô, tá todo mundo ganhando, sei lá, com criptoativo, então eu vou comprar criptoativo agora, né? E criptoativo tá na máxima, não sei se é ou não é a hora de comprar, mas né, a gente quer comprar depois que subiu, e nunca quando tava lá minguado o negócio, a gente, não quero saber disso aí não. Então a gente, nesse sentido, as nossas emoções acabam nos fazendo tomar decisões erradas. E são vários vieses que, se a gente não conhece, a gente é enganado por eles toda hora. Efeitos como o próprio efeito manada, ou alguns outros vieses como ancoragem, como o próprio efeito Dunning-Kruger, né? Vários desses vieses, vários desses efeitos, né, de problemas comportamentais, emocionais, que nos fazem tomar decisões ruins de investimentos, eu já falei num vídeo que vai estar aparecendo aqui ou aqui, eu acho, falando ali pelo menos sobre 9 vieses muito interessantes, mas lá na Mais Retorno mesmo a gente tem ali dezenas de vieses que a gente explicou, e como é importante você pelo menos saber que eles existem para você conseguir se controlar um pouquinho. Na hora que você estiver tomando uma decisão porque você está muito emocionalmente afetado por medo ou por ganância, né, você tem que pelo menos parar, respirar, pensar 2 vezes, olhar melhor para outros dados e aí sim tomar não a sua decisão para não cair nessas armadilhas. Porque senão, como eu falei, você pode ter o melhor gestor do mundo cuidando do seu dinheiro, pode colocar o Warren Buffett para escolher ações para você e você vai perder dinheiro por conta só desse detalhezinho. Beleza, mas como é que eu me protejo então de todos esses problemas que você falou até aqui, né? Que esse vídeo me agregou além de falar que, putz, a maioria das pessoas vão perder dinheiro? Calma, aqui que é a parte mais interessante para te ajudar a não cair nessas armadilhas, tá? Então separei 4 dicas aqui que vão ser muito importantes para você não cair nessas pegadinhas. Então a primeira coisa que eu acho muito importante, que a gente fala um pouquinho aqui no Mais Retorno, mas eu quero dar ênfase nesse vídeo, né, é que as pessoas perdem muito tempo, muita energia com coisas que elas não controlam. Tá? Então o retorno, por exemplo, é uma dessas coisas. Ninguém sabe o futuro é incerto, a gente não sabe para onde vai a bolsa, para onde vão os juros, para onde vai o câmbio, nem os investidores mais geniais, brilhantes, com as melhores informações têm certeza de nada disso. É só você acompanhar ali, sei lá, 1 mês de FinTwitch, você vai ver como os humores oscilam. Um dia a bolsa é maravilhosa, outro dia a bolsa é uma porcaria, um dia você tem que dolarizar, outro dia você não tem que dolarizar. Então é inacreditável como os humores fazem com que todas essas perspectivas, mesmo de gestores, de pessoas muito bem intencionadas, muito qualificadas, muda, né? Ninguém sabe o futuro. O retorno é uma coisa que a gente não consegue controlar, mas uma coisa a gente consegue, pelo menos parcialmente, controlar, que é o risco. Isso aqui eu sei que eu sou repetitivo no Mais Retorno, mas eu vou bater nessa tecla até entrar nessa sua cabeça, que é a diversificação.
A gente já falou aqui sobre Markowitz, já falou sobre um monte de coisa. Mas se você diversifica os seus investimentos, você consegue ter um bom retorno diminuindo o seu risco. É claro que existe um limite onde você vai conseguir diminuir esse risco, que é o que a gente chama de risco sistemático, risco sistêmico, risco não diversificável. Mas boa parte do risco você consegue sim diminuir fazendo uma boa diversificação, né, em diferentes classes de ativos. Então esse é o tipo de coisa que você tem que se preocupar. Controle o seu risco e os retornos. Simplesmente escolha, se forem fundos, como é o assunto do dia hoje, escolha bons gestores e deixa que eles façam o trabalho deles buscando esse retorno que você não controla. O segundo ponto tem a ver aqui com o que eu acabei de falar sobre nossos vieses, nossas emoções atrapalhando nossas tomadas de decisões. Então, na medida do possível, se você conseguir sistematizar os seus investimentos, né, colocar pelo menos um processo de como você toma decisões e como você investe a longo prazo, você já vai estar ajudando muito a evitar esse tipo, claro, e ter disciplina de seguir esses seus processos, né, mas evitando de ter esse problema de vieses e emocionais, né? Então, pelo menos, você pode colocar ali que você quer ter uma alocação de tantos por cento em cada classe de ativo. Então, eu quero 30% em ações, eu quero 40% em multimercado e 30% em renda fixa. Chutei aqui, vai depender do seu horizonte, vai depender do seu perfil, vai depender até de que tipo de investimento que você gosta ou não, né? Não gosto de multimercado, eu prefiro, sei lá, colocar tudo em ações, tudo bem. Então, aí você faz a sua mágica. Mas coloca esse desenho e rebalanceie a sua carteira, que é muito importante para você manter essa estratégia com alguma periodicidade que também vai depender. Rebalanceamento é uma coisa muito importante, muda todo o jogo, e se você não sabe como fazer, também tem vídeo que a gente já fez sobre isso, aparecendo por aqui, e depois eu acho que o pessoal vai colocar também na descrição. Então, faça um processo, sistematize o máximo que você puder os seus investimentos, para você evitar que o seu cérebro pregue essas pecinhas em você. O terceiro item aqui, vou colocar uma regra de bolso para simplificar a sua vida, mas nunca siga nenhuma dessas regras assim como um cabresto fixo que você não pode se mexer em qualquer outra direção, tá? Mas basicamente se você vai investir em fundos multimercado, sempre que possível, tenta imaginar que você vai ficar pelo menos 3 anos num fundo multimercado e pelo menos 5 anos num fundo de ações. Porque movimentos de curto prazo, seja para cima ou para baixo, algo muito bom, extraordinário, ou algo muito ruim, né, que você fica preocupado, podem dar uma enganada, né? Então, mesmo muito bom para cima, pode ter sido só uma tacada de sorte, e muito ruim para baixo pode ter sido só também algum tipo de movimentação de mercado, tá? Então tem que olhar um período maior do que esse. Tanto para você olhar na hora de investir, né, de selecionar o seu gestor, mas também depois que você investiu, dá um pouquinho de tempo a tempo. Mas é claro que você não vai ficar cego. Esse fundo tá horrível, mas não deu ainda 5 anos que eu tô com ele, então nunca vou sair dele. Não é bem assim, né? Você tem que olhar para fatores estruturais. Então, por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito recente é um gestor vai lá, ganha um bom dinheiro num fundo, fica famoso, sai daquele fundo, monta uma gestora dele mesmo, né? E ficou aquela carcaça do resultado que ele deixou para trás. Mas hoje em dia já é um outro gestor e muitas vezes é uma outra equipe tocando aquele fundo. Então isso sim você tem que se preocupar e aí talvez você ou migrar para o novo fundo desse gestor ou algum outro terceiro fundo que você acha que faça mais sentido para sua carteira. Ou até mudanças estruturais mesmo na sua estratégia, né? Então, agora eu não quero mais estar tão posicionado em ações, então vou diminuir minha participação em fundos de ações, e aí você movimenta conforme você quiser. Mas de maneira geral, não saia por aí tomando decisões achando que um fundo é muito bom ou muito ruim, olhando num período muito curto. Essa é a principal lição aqui. Porque, de novo, você vai sair quando o fundo estiver perdendo dinheiro e vai entrar quando ele já estiver lá no auge. É exatamente o que a gente falou até aqui nesse vídeo, beleza? E a quarta e última dica é sempre fazer uma boa decisão de investimento baseada numa boa análise, numa coisa feita com calma, com dados, uma boa pesquisa e não sair escolhendo só o que está na moda, que está todo mundo falando, ou porque você recebeu uma dica X de alguém que, né, você nem sabia que sabia de investimentos há um tempo atrás, tá? Então aqui no caso, como a gente está falando de fundos, então é fazer uma boa seleção mesmo de fundos de investimentos. E olha, pessoal, tem fundos realmente muito bons no Brasil, mas a maioria não é lá aquelas coisas, tá? A maioria sequer consegue bater benchmark a longo prazo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Aqui no canal também, vídeo sobre gestão passiva e ativa. Você está vendo que tem muito conteúdo aqui. Se você não acompanhou ainda, você não sabe o que você está perdendo. Mas o ponto aqui dá para você conseguir selecionar ali aqueles bons gestores, né? Aqueles que já provaram o valor, já provaram que eles conseguem agregar mais do que simplesmente o mercado entrega, mas você vai ter que fazer uma liçãozinha de casa. Aqui na Mais Retorno, se você não sabe como fazer isso, a gente ensina. A gente tem tantas ferramentas abertas, se você já conhece, já entende um pouco do mercado e quer analisar, tá lá, é aberto, é gratuito, tem informações aí de
40 mil fundos, né, mais 20 mil aí que estão em atividade hoje, e você pode navegar à vontade e tomar suas decisões lá. Mas se você não faz ideia de como fazer isso, aí a gente também pode te ajudar também ensinando passo a passo de como funciona um fundo, de como que você olha para o trabalho de um gestor, não só olhando o retorno histórico, mas juntando diferentes dados, né, para você conseguir tomar uma decisão mais bem embasada, né, e usando lá todo o potencial que você consegue extrair na nossa ferramenta. Tudo isso eu conto no nosso curso Como Investir nos Melhores Fundos, que o link vai estar aqui na descrição se você quiser saber mais informações. Como sempre, agora é com vocês, né? Conta aqui nos comentários, pode ser honesto, sincero com a gente. Você já fez alguma vez isso com seus investimentos? Você foi lá, colocou dinheiro naquele fundo que estava lá em todas as manchetes, que estava dando um resultado maravilhoso, logo depois ele despencou, você ficou desesperado, saiu. Aí quando você saiu, aquele fundo começou a ganhar. Conta aí pra gente que vai ser muito legal a gente discutir. Fala o nome dos fundos, vamos ver aí como é que está sendo essa história. E até se quiser comentar como é que você está tomando sua decisão nesse final de 2021 tão difícil com essa bolsa aí desafiando todo mundo, né? Mas é isso. Conto com vocês aí pra gente tornar esse conteúdo cada vez mais interessante através das discussões aqui nos comentários. Um grande abraço e bons investimentos.